Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. De Romanos, finalzinho do capítulo 7, versículo 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Esse conflito que nós vemos no capítulo 7, de um homem que, nascido de novo, quer fazer a vontade de Deus, mas encontra uma lei diferente, querendo fazer a sua própria vontade. O conflito do homem na carne, querendo servir as coisas espirituais. E no capítulo 8 ele fala, portanto, depois desse homem clamar, miserável homem que sou, porque não existe uma situação mais miserável do que o homem na sua carne querer servir a Deus. Eles se conflitam, as duas coisas se conflitam. E quando ele clama, miserável, quem me livrará do corpo desta morte? O versículo 25, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E entra no versículo 1 do capítulo 8, dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a posição do cristão em Cristo Jesus. E é o que esse capítulo vai tratar da nossa posição em Cristo Jesus. Todo cristão, ele está em Cristo. Não existe cristianismo fora de Cristo. Existe religiosidade, existe conhecimento dessa pessoa, existe até a vontade de servir essa pessoa, como em Romanos 7, mas essa libertação que nós vamos ver no capítulo 8, que é estar em Cristo Jesus, não por nosso esforço, não por nossa obra, a graça de Deus que nos salvou e agora nos conserva. Não é o nosso bom comportamento, o nosso esforço em servir a Deus, a nossa dedicação, nada disso. Apenas uma nova lei, a lei do Espírito de vida, que é o que esse capítulo 8 vai tratar. Eu creio que a gente pode aprender muita coisa aqui para o nosso dia a dia, mas principalmente para aumentar o nosso conhecimento dessa pessoa na qual nós que cremos estamos, Cristo Jesus. É muito interessante o versículo 24 do capítulo 7, e fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não diz o que me livrará do corpo desta morte. E isso é muito importante, porque geralmente o homem tem essa ideia de que algo que ele possa fazer ou ter é que pode livrá-lo do corpo dessa morte, porque é um problema muito sério o corpo dessa morte, né? Nós vemos que nós viemos de uma natureza caída, pecaminosa e uma natureza de pecado. Não era apenas pecaminosa, mas em si a natureza era pecado. E nós viemos assim de nossos pais. Viemos a esse mundo nesse estado, nessa condição também. Esse estado de ser pecador e nessa condição de ser, de cometer pecado. Então nós temos algo muito sério na nossa natureza.
Nós viemos assim a esse mundo, e se não houvesse uma intervenção divina, nós iríamos embora desse mundo nessa mesma condição e nesse mesmo estado. Então é muito sério isso, que o homem, então, ao se encontrar nessa condição e nesse estado, ele pense: o que vou fazer? O que pode me tirar desse estado? Mas ele nunca vai encontrar uma libertação se ele continuar pensando em alguma coisa que pode livrá-lo desse estado. Mas aqui, esse homem já nascido de novo, como foi mencionado, ele diz: quem me livrará? É diferente, é muito diferente, porque é uma pessoa que pode livrar e não uma coisa. Nada do que nós possamos fazer, nada do que nós possamos ter de material ou mesmo de espiritual nesse estado caído, nada dessas coisas pode nos livrar desse estado nosso de pecado. Então é uma pessoa, ele diz: quem me livrará? E a resposta ele mesmo dá é imediato: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque é uma pessoa, e só há uma pessoa que pode livrar desse estado, que é Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa pessoa, então, pode livrar. E aí nós entramos, né, no capítulo 8, já conhecendo, né, essa liberdade, essa libertação, e sabendo, então, que não há condenação para o cristão. Por quê? Porque há uma pessoa que o libertou, e não uma coisa. Se fosse uma coisa, essa coisa poderia, como nós sabemos, alguma obra, algum feito nosso, essas coisas poderiam fracassar, porque nós fracassaríamos, certamente, de fazê-las, de cumpri-las, como vai ser tratado aqui. Mas não, essa pessoa, então, nos livra completamente. Ele diz aqui que não há agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, a pessoa liberta, bem libertado, completamente libertado, e não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa frase, em Cristo Jesus, é algo muito peculiar ao Novo Testamento. Nós estamos em Cristo Jesus. Isso difere de tudo que foi ouvido antes, eu digo, no Antigo Testamento. Então nós temos em Cristo Jesus, é algo muito especial, muito precioso, e está bem relacionado com o versículo que o irmão leu no início da reunião, que vai e diz: a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Porque agora nós estamos em Cristo diante do Pai, um Pai comum a Ele e a nós. Então essa posição, né, e essa pessoa, essa posição nos foi dada por essa pessoa. Quem me livrará? João capítulo 20, né, que nós lemos, é notável o caso de Maria Madalena. Ela tinha um coração reto, né? O coração dela estava certo, ela amava o Senhor, ela estava buscando o Senhor. Só que a sua inteligência e o lugar onde ela estava estavam errados. Primeiro, que ela estava buscando o vivente, né, dentre os mortos, como o anjo fala para ela. E mais um detalhe que revela a sua ignorância, vamos dizer assim, com respeito à posição que Cristo se encontrava, foi que quando o Senhor se manifesta para ela,
ele diz para ela: não me toques, ou não me detenhas. Então ela estava achando, né, que ela estava vendo outra vez o Senhor, ela estava achando que o Cristo, né, que ela tinha acabado de perdê-lo, estava de volta. E na verdade ele não estava. Ele não tinha mais nada naquele momento a ver com aquilo que ele tinha acabado de deixar. E ela estava querendo voltar ainda ao que era antes. Ela estava querendo trazer de volta o Messias. E ele disse que não. Ele não tinha mais nada, sabe? Ele não tinha um toque sequer com respeito àquilo que tinha ficado lá na cruz. A obra era plenamente consumada, o desejo que ele havia manifestado no meio dos seus discípulos, né, de tê-los com ele, mas ele não podia ainda, porque o pecado estava fazendo essa separação. Agora ele podia dizer isso que nós estamos falando. Meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Mas baseado unicamente na obra de Cristo. Unicamente nesse terreno de obra consumada, né, que nós vemos ressuscitados entre os mortos, um terreno de obra consumada. E às vezes nós, por ignorância, nós queremos ainda voltar às coisas de antes. Nós queremos pegar a lei, ou inventar uma lei, ou inventar uma regra, alguma coisa que possa me manter. Porque quando a palavra fala de andar, a palavra fala assim: andar de modo digno do Senhor. Não é da lei, não é de homens, não é de religião, não é isso. É digno do Senhor. Então, para andarmos com Ele, nós precisamos dEle. E aqui, nesse capítulo nosso que nós estamos entrando, nós estamos encontrando o efeito, né, da obra de Cristo para nós. Essa posição que nos foi dado já. Que ela não depende de forma nenhuma, nenhum tipo de lei para nos manter. E sim, Ele. Né, Ele é o princípio dessa vida, dessa energia da fonte de vida. O Espírito Santo, né, comunicando para nós isso. Essa relação, nós temos essa relação dessa forma, né, com Cristo hoje. E é interessante esse assunto de querer a Cristo como Ele era antes, na carne. Não digo na carne com toda a reverência, porque Ele não tinha a mesma carne pecaminosa que a nossa, mas Cristo, homem, um judeu. Mas às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: ai, já pensou aqueles que puderam tocá-lo quando ele estava vivo? Claro, era um privilégio grande. E depois outros dizem: mas e se fôssemos como Tomé, que queria tocar a sua ferida e tudo, depois de ressurreto dos mortos? Não sei se Tomé tocou ou não sei. Mas ainda era uma relação inferior ao que nós temos. Por quê? Porque Cristo tinha vindo em carne, a semente de trigo tinha caído na terra, mas tinha morrido um passo a mais. Não era só estar na terra, mas a semente, o grão de trigo, tinha que morrer. E depois ressuscitou, algo muito precioso, preciosíssimo. Mas ele ainda estava aqui. Ele não tinha subido à glória. E depois, então, ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, aí, por ele ter sido glorificado, o Espírito Santo foi enviado à terra. Então, a nossa ligação, a nossa relação é com Cristo não só morto,
ressuscitado, mas glorificado. Então, essa ligação é muito mais preciosa e muito mais próxima e de muito mais privilégio que nós gozamos. É a relação com Cristo glorificado. E tendo não só novo nascimento, mas sendo habitação de Deus em espírito. Então, há algo muito precioso, preciosíssimo que nós temos e que eles ainda não tinham nesse momento, que é o Espírito Santo habitando em nossos corações. E nós temos esse privilégio, essa relação, então, muito certa, muito garantida, porque Cristo realmente não só ressuscitou, mas subiu aos céus e foi glorificado. Então, agora nós podemos dizer com muito mais certeza em nossos corações, meu Pai. O versículo que nós lemos no início dizia, Abba, Pai. É interessante, não o versículo que nós lemos, mas um hino. Nós cantamos, Abba, Pai. É essa intimidade, podemos, porque Cristo, não só numa relação como o Messias vindo a esse mundo, mas como aquele que ressuscitou numa nova vida sem pecado, sem relação com o pecado, e glorificado. E o Espírito Santo, então, habitando em cada crente. Essa relação é algo que nós gozamos por pura graça de Deus. Capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículos 16 e 17. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo 16, por que Paulo está dizendo isso? Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora, contudo, já não conhecemos desse modo. É justamente o ministério de Paulo, né? O ministério do Novo Testamento, por assim dizer, é Cristo na glória. Enquanto Cristo estava aqui nesse mundo, tudo estava correto, ele era a atenção realmente, tudo convergia nele. Os céus foram abertos para ele. Os céus contemplaram ele aqui nesse mundo. A voz do céu veio para ele nesse mundo. Ele era o centro. Todos que iam a ele e andavam com ele, estava correto, no lugar correto, porque ele estava ali. Mas agora ele não está mais aqui, ele está na glória. Ele consumou a obra necessária para abrir o céu agora, não para o mundo, assim abriu o céu para nós contemplarmos a ele, como Estevão aconteceu. O céu se abriu para Estevão ver que ele estava lá na glória agora. Aquele que aqui esteve, agora estava na glória. E esse é o ministério do Novo Testamento de Paulo, né? Que o Cristo aqui nesse mundo, vamos dizer assim, ele terminou a obra dele aqui nesse mundo. E agora está na glória. E o Espírito Santo quer nos dirigir a essas coisas, como diz aqui, a nova criação. O homem ressuscitado, cabeça da nova criação. Os que estão em Cristo são nova criação. E isso pertence a nós. Então nós temos o quê? Um homem na glória. Ele que é a fonte
de vida para nós. O Espírito Santo, falando outra vez, está aqui em nós, no crente, habitando, para nos guiar a essas verdades. É Cristo na glória. Nós não temos nada que toca mais a esse mundo. Acho que todos notaram que não foi lido a metade do versículo 8. O irmão leu, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E parou aí. Inclusive, na nossa versão atualizada também é assim o versículo, né? E outras versões também. E isso é muito importante porque essa segunda parte do versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, é condicional. E ela está bem empregada no versículo 4, porque no versículo 4 ele repete. Podem ler que para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui está bem colocado esse versículo, essa parte do versículo. Mas lá no versículo 1, realmente não há esse complemento, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é algo que nós temos por posição, por méritos de Cristo, e não por qualquer coisa que nós possamos fazer, quer para melhorar isso, ou quer para obter isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E no versículo 4, nós temos que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque trata-se de se cumprir em nós, mas não por nós praticarmos, fazermos, mas algo que também, pela obra de Cristo, toda a consumação dessa obra, então nos coloca nessa posição. E ela, como se nós tivéssemos cumprido realmente, mas é tudo por mérito dele. Porque ele diz que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, mas no entendimento de que ele vai dar. Porque como andamos no Espírito? Porque os que têm o Espírito de Cristo são dele. E nós estamos nele, então, baseados nessa nova criação, né, que às vezes se fala aqui de criatura, mas é a criação, porque em Cristo há uma nova criação. Não é só uma questão de nós nos transformarmos a nós mesmos, mas é uma criação nova. A primeira criação tinha como cabeça Adão e foi caído. Mas agora nós temos uma nova criação e a cabeça é Cristo. Ele encabeça essa nova criação. E então, nós não andamos segundo a carne. Por quê? Porque há essa lei do Espírito de vida que veio no lugar da lei do pecado e da morte. Quer dizer, uma lei que obrigava a pecar, agora estamos libertos dessa lei. E temos essa lei do Espírito de vida, que é a qual o Espírito Santo, então, como energia, como fonte dessa vida e energia para andar, dá ao cristão ele poder andar em novidade de vida, né? E não, como ele fala aqui, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, é uma vida espiritual, não natural, não animal, uma vida espiritual, a qual há a energia, né, para poder andar nessa vida espiritual. Então, por isso que no versículo 4 é bem colocado essa, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.